Torcedor do Tigre, seja bem-vindo a mais um episódio do Quem é que Chega. É o segundo episódio e um episódio pra lá de especial. Por quê? Porque a gente vai revelar para vocês o nome, porque Quem é que Chega, alguns já devem saber, mas outras pessoas ainda não estão ligadas no porquê que a gente escolheu esse nome. Hoje, com a ausência do Rochinha, mas a gente vai tocar esse programa aqui porque ele vai ser pra lá de especial, porque a gente está recebendo aqui nada mais, nada menos que um dos maiores ídolos da história desse clube, Paulo Baier. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. Fico muito feliz de estar participando aqui. Paulo conseguiu um tempinho, né, para vir aqui, tá indo para Jaraguá para ser apresentado no Juventus, mas conseguiu, né? Tudo é ajustado, né? Quando você me ligou, a gente foi ajustando as coisas e, na realidade, amanhã a gente vai se apresenta lá no Jaraguá, né? E depois a gente vai seguindo. Mas eu estou muito feliz de ter recebido o convite, de estar participando de uma questão de até mesmo uma homenagem, né? E assim, fico muito satisfeito. Paulo, com o apoio da nossa Estrela Bet, trouxeram aqui para ti um mimo, né? Dá uma olhadinha, faz a tua inbox aí, mostra mais ou menos aí o que o pessoal da Estrela Bet preparou para ti. Serve, né? Eu sempre uso boné, né? Sempre usa, né? Verdade, né? Sempre uso boné. É. O Paulo sempre treinou a gente ali, sempre com o bonezinho em campo. Aí, copinho, água. Aquela água. Uma xícara, cafezinho. Aí, cafezinho show de bola. Também é importante, né? Com o apoio também da nossa Pizza Prime, que daqui a pouco vai chegar, tá, Paulo? É um prazer estar te recebendo aqui hoje, cara, e assim, a gente fez o nosso primeiro episódio, falamos ali do nome Quem é que Chega, mas o nome veio porque quando a gente tá lá pelo CT, trabalhando, às vezes quando a gente fala teu nome, e aí sempre vem a frase, quem é que chega? Baier, para relembrar a narração do Deva Pascovitch naquela final de 2002, o teu terceiro gol, né, Paulo? Que foi bastante importante. Marcou, né? Assim, relembrando um pouquinho, né? Porque isso aí já passa 20 anos, se eu não me engano, e a gente tem a lembrança e a história que foi construída, né, naquela época daquele time. Eu me lembro muito bem que foi um time que meio desacreditado, os jogadores que não tinha nenhum assim que tinha nome na época, né? No comando do Edson Gaúcho, junto com o Tite, o Pador Físico, junto com o Rampinelli, junto com o Moacir presidente. Então foi construído um grupo desconhecido que as coisas se encaixaram naquele momento, em 2002, e no comando do Edson Gaúcho as coisas foram fluindo durante o campeonato e a gente formou um grande time naquela época, né? Que não tinha uma grande estrela, mas tinha um grande elenco, um grande time, assim, que conseguimos chegar no nosso objetivo. Então, realmente, as lembranças são muito boas. Bacana, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse título 2002. Perraro, tem o gol aí? Mostra o gol aí, então. Lá vem o lançamento, a bola passou. Quem é que chega? Baier! Gol! Paulo César Baier, o artilheiro da decisão. É o quarto gol do Criciúma de novo, abrindo uma boa vantagem. Paulo, nesse jogo, teve algumas chegadas tuas ali pela entrada da área, né, cara? Como é que foi pra ti, um lateral direito, fazer 3 gols numa final? É bem difícil. Na realidade, tipo assim, a expectativa quando chega numa final é sempre aquele jogo truncado, né? Aquele jogo difícil. E aqui eu me lembro, assim, agora vindo as imagens, eu me lembro que eu estava concentrado com o Kleber Gaúcho, e aí a gente abriu a janela, né, uma garoa, chovendo, e vindo aquele mar, né, da torcida, né, preto, amarelo e branco subindo, ali, eu acho que, se não me engano, tinha 20 mil pessoas, e aquilo ali foi comovendo em relação a nós, né, motivando aquilo lá, depois de um resultado negativo, que nós tínhamos perdido 2-0, e aí a gente chega aqui, precisava vencer de 2 gols de diferença,
E aí eu me lembro muito bem que a gente faz o primeiro gol ainda aos 46 do primeiro tempo, que dá uma luz, vamos dizer assim, né? Acho que o Luciano Almeida bate uma falta, o goleiro dá o rebote. Até eu antecipo o Cametá é zagueiro, não ia fazer gol. Não adianta. Né? Então, graças a Deus, eu antecipei o Cametá. Daí fizemos o gol que deu uma tranquilidade a mais para buscar o segundo gol no segundo tempo. E aí o que aconteceu? O segundo tempo, o Dejair já fez o segundo, daí a gente já fez 3-0. Aí teve o que eu me lembro, tá? Isso faz 20 anos, né? E aí me lembro muito bem que depois a gente toma um gol de pênalti, se não me engano, o Vinícius, né? Do Fortaleza. Que foi o artilheiro da competição. E aí na cobrança do Juca, o goleiro rebateu e a gente faz esse belo gol, né? No campo, tu vê, né? Eu vendo o gol agora, quanto que a gente estava preparado, né? Porque pegar uma bola daquela lá tem que estar bem fisicamente, né? Não pode estar mal. Então foi com muita força. Então, acho que o resultado foi de todos naquele momento. E antes desse gol, ainda tem aquele que tu limpa, acho que 2 marcadores com um toque só e toca no cantinho do goleiro. Foi um passe se não me engano, do Kleber Gaúcho, vai pro Tico Mineiro. Tico, acho que passe da bola e eu passo para os 2 zagueiros e tiro do goleiro, também um belo gol. Foi muito bonito. Que deu uma tranquilidade para nós. Sobre a concentração, eu conversei com o Fabiano esses dias. Ele disse que vocês estavam concentrados aqui em cima do estádio, né, de frente para o pátio, vendo a torcida chegar, e mesmo com 2-0 no placar lá em Fortaleza, que vocês viram o pessoal chegando e falaram: hoje a gente vai ganhar esse jogo. Diz que era muito grande essa confiança. Já começou essa confiança lá em Fortaleza. Uhum. Agora a gente dá para trocar e falar em relação a isso. E resumindo, assim, depois do jogo, todo mundo sabe, o Edson Gaúcho é difícil de conversar com ele, né? Então, na época... Tentei, agora não consegui, inclusive. Eu e o Kleber Gaúcho, que eram o mais experiente, mais velho do grupo, a gente pediu porque tinha um barzinho do lado, e a gente queria sair, porque o jogo era só no outro sábado. Aí, vamos lá tomar um chopp, alguma coisa assim. E aí o Edson não quis liberar. Aí o Tite ali junto, conversaram, tal, nós saímos. E naquele jogo, a gente viajava em 18, mesmo aqueles que não saíram para tomar um chopp, foram juntos. Foram os 18. Nossa, olha a união do grupo. Entendeu? Mesmo um tomando água, o outro tomando um refrigerante, outros tomando um choppzinho ali. E é ali que começou a nossa reação. Foi ali depois do jogo mesmo, né? Naquela situação onde que a gente começou a trocar ideia, tanto que a gente chega aqui, na quinta-feira a gente pede para concentrar, né, os jogadores todos, os mais experientes, no meu caso, o Kleber Gaúcho, Tico Mineiro, Delmer, né? Assim, pediam para concentrar na quinta-feira, que a concentração era para ser só sexta. Antecipamos a concentração, começamos a se alimentar melhor aqui, descansar, enfim, para ir para o jogo, porque nós estávamos com muita confiança de buscar o título. Esse era o objetivo nosso. E quando vem aquele mar de preto, branco, amarelo subindo, não tinha como nós não conseguir o nosso objetivo. A concentração era muito grande, o foco era muito grande, e eu acho que a gente foi merecedor do título. Eu acho que não existe torcedor do Criciúma que estava naquele jogo que não lembre da chuva e não lembre de onde ele estava no momento. Eu lembro muito bem que estava eu e meu irmão, os 2 pequenininhos, o meu pai. Meu pai de vez em quando tirava a nossa camiseta e torcia assim para sair água e colocava de novo, né? Então eu acho que todo torcedor do Criciúma lembra muito bem daquela final. E teve um fato ainda do Michael Librelato, em relação a uma semana antes, né? E a mãe dele estava no jogo, né? E aquilo ali foi uma coisa, uma situação bem que a gente também queria homenagear, né? Então acho que isso comoveu também. Então acho que deu tudo certo. Eu estava assistindo alguns vídeos daquele título, daquela comemoração, e me chamou a atenção que o Edson Gaúcho falou que vocês receberam uma mensagem do Filipão. Teve isso antes? Teve uma situação também, por ele conquistar, né, a Copa do Brasil aqui também, né? Então teve uma motivação, além da motivação nossa, né? Eu acredito muito que foi assim, além da comissão técnica e além dos jogadores, a união que teve principalmente entre os atletas, de querer buscar o resultado. Acho que ali foi o fundamental. Essa questão de depois do jogo acontecer, de sair todo mundo junto
de chegar aqui e pedir para concentrar 2 dias antes. Tudo teve um fator que a gente tinha convicção que ia conseguir. E, Paulo, como é que foi o início daquela competição? Porque, pô, são 26 times, né? Sendo que só 2 subiam e 6 rebaixavam, né? A competição era muito difícil, né? Muito complicado. O primeiro jogo, a situação do Criciúma, ninguém botava o Criciúma entre os 4 ou entre os 8. O Criciúma era... até porque não tinha muitos jogadores conhecidos, foi um time que foi montado em cima da última hora, que encaixou e que foi sem perder aqui no estádio, né? Se eu não me engano, nós empatamos com a América de Natal, primeiro jogo, o restante foi só vitória, que eu estou me lembrando. Mas então a gente pegava aqui os times, tipo a semifinal contra o Santa Cruz foi 4-0. Ali já praticamente deu o acesso. Juntando foi 4, foi 1 lá e 3 aqui, né? Remo também total, aqui, né? Era 3-0. O Remo foi 4-0 aqui. Foi o Remo, foi uma coisa assim, né? Sim. Depois o Fortaleza na final, 4-1. Então, criou um ambiente muito bom aqui entre atletas, comissão técnica, torcida sempre junto, sempre incentivando. E acho que foi isso que foi determinante. Eu vou ter que perguntar, né, Paulo? E na hora da briga, onde é que tu tava? Pai do céu, fui defender o Tico Mineiro, tava apanhando lá num canto. Outro dia eu amanheci todo dolorido, não sabia o que era. Sim, tomei uma voadora nas costas também, enfim. Mas foi o que aconteceu, né? Até porque é um time muito jovem, que nós tinha essa situação de confusão. E do outro lado tinha um time mais experiente, que era o Fortaleza, né? Mas, enfim, deu tudo certo. Outro dia, gelo nas pernas, na cabeça, fazendo ponto, mas deu tudo certo. Paulo, falando um pouquinho então sobre a tua carreira, né? Sobre o teu início. Tu começa lá no São Luís de Juí, né? Se profissionaliza lá e já vem pro Criciúma em 97, tua primeira passagem aqui no Tico. Como é que tu chegou aqui? Eu tive... O início lá, também com muita dificuldade, lá no São Luís, foram 4 anos no juniores, depois 2 anos do profissional. E bem curioso para resumir, na realidade a gente foi fazer um amistoso e o Criciúma, a diretoria do Criciúma, foi ver o Fábio Fernandes, na época, o zagueiro. E eu fui muito bem naquele jogo, tanto que, na realidade, os dirigentes não queriam mais o Fábio, mas depois o Fábio veio igual. Mas daí falaram, não queremos mais o zagueiro, queremos o lateral direito. Daí foi essa a minha situação. E como o Edmilson Criciúma, o Edmilson Mondardo, que foi fundamental nessa transição entre São Luís e Criciúma, e ele que foi esse balanço para mim vir para o Criciúma. Então, o Edmilson realmente foi um cara muito especial, assim, um cara muito bacana, em todos os sentidos, em relação à parte, para mim, administrar, em relação ao que ele, às vezes, abriu mão no clube para fazer esse trâmite. Então, o Edmilson tá aí dentro desse montante aí. Paulo chega em 97, em 98 já levanta título, né, do Catarinense. Já conseguimos um título contra o Tubarão, né? Eu acho que, se não me engano, foram 3 jogos, né? Jogos difíceis, jogos complicados, sempre é um clássico, né? Mas já conseguimos mais na época foi o primeiro título, né? Que marcou muito. Daí, Paulo, tu sai daqui do Criciúma, vai para alguns clubes, né? Clubes grandes, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Botafogo, e joga a final da Copa do Brasil, né? Eu acho que esse jogo, Botafogo e Juventude, acho que foi uma das últimas lotações máximas do Maracanã. Como é que foi esse jogo, cara? 102 mil pessoas, se eu não me engano, no Maracanã. A gente joga o primeiro jogo lá, perde 2-1 em Caxias, e aí a gente vai com 100 e poucas mil pessoas e a gente não consegue, era só fazer 1-0. Que foi um empate em Caxias, né? Era 1-0, a gente se tornaria campeão. Uma coisa que eu ainda lamento isso, né? A gente não conseguir essa Copa do Brasil, né? Esse objetivo. Eu cheguei também com o Atlético Paranaense também, né? Mas é do jogo. É do jogo, né? Depois acaba também campeão mineiro, né? Pelo América, né? Isso. E retorna ao Criciúma na tua segunda passagem, né, Paulo? Daí foi nessa situação Na realidade foi assim, ó, foram altos e baixos, né? De todos esses times que eu cheguei, Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro 2 vezes, América Mineiro,
eu tive uma caída também depois em relação a empresário, enfim. Fiquei 6 meses parado, tive que jogar lá no Pelotas, né, Sul Minas e o Gaúcho, Campeonato Gaúcho. Aí, faltando 2 rodadas lá, o Criciúma me trouxe para cá, em 2002. Tu lembra quem fez esse contato? Foi o Raquete. Se não me engano, foi o Raquete que foi a Pelotas. Me engano, não. Foi o Raquete que foi a Pelotas, que a gente já assinou o contrato lá, e aí eu precisava... A maioria dos clubes estava indo sempre com 6 meses de contrato, e eu queria uma estabilidade, Sim. eu queria 2 anos de contrato. E aí deu certo, eu fiz o contrato de 2 anos aqui no Criciúma, onde que a gente conseguiu, aí já naquele ano mesmo, o título da Série B. E aí, Série A 2003, e aí vem o Goiás e te leva para lá. É, né? Daí em 2003 eu continuo, né? Aqui, a gente, se não me engano, a gente fica em 9º colocado aqui pelo Criciúma, uma grande campanha. E aí vem a situação dos jogadores começam a se destacar, e isso é uma coisa que é normal do né? Futebol começar a sair. Então, daí aí sim, fui para o Goiás, daí do Goiás, Palmeiras, e assim foi. E do Goiás também tu recebeu, na época que tinha a premiação, né, da bola de prata e bola de ouro da revista Placar, tu recebeu como o melhor da tua posição. Lá no Goiás eu fiz 15 gols, né, mas era como lateral, né? Lateral, entre aspas. Mas era... E depois também, em 2013, pelo Atlético Paranaense, eu recebi bola de prata também. Paulo, como é que foi essa transição tua entre lateral e meio? Quando que isso aconteceu? Foi no próprio Goiás. No próprio Goiás, quando que na época, quando eu voltei depois do Palmeiras, eu passei pelo Goiás de novo, só que tinha o Vitor, que estava muito bem do lado direito. E o Bonamigo, o Paulo Bonamigo, era o treinador. E aí ele pediu para mim, Paulo, vou te botar no meio e ver como é que vai se encaixar. E para mim facilitou, mas fiquei muito mais próximo do gol. Então, toda hora eu estava dentro da área, toda hora sobrava para mim finalizar, e aí eu começou a fazer os gols, e ali eu me adaptei bem, e aí consegui fazer de um Paulo César meia boca, um Paulo Baier mais ou menos. Então, teve essa troca de nome aí também, né? Quando é que isso ocorreu? Isso foi aqui no Criciúma, né? Na época que 2002 tinha o Paulo César, né? Lembro o volante aqui, jogou com nós, e aí a própria imprensa colocou Paulo César Baier. Muito e grande, aí ficou muito grande o nome. Aí virou Paulo Baier, e aí as coisas parece que fluíram. Tem uma frase que o pessoal diz que é de César a Baier, uma carreira reinventada depois dos 30. Tu concorda com essa frase? Em termos sim, porque em relação a situações de jogo, o Baier ele se tornou um cara mais visível, assim, porque só tinha Paulo Baier. Paulo César tinha uns quantos, né? Sim. Tinha o lateral direito do Fluminense, tinha outros Paulo César. Mas Paulo Baier teve uma marca que todo mundo gravou. E lá vai Paulo Baier, né? E o Baier, ele tem uma identificação muito forte, assim. E eu acho que foi essa dinâmica de mudar de nome em relação à força do nome, eu acho que fez a diferença. Paulo, e aí tu é campeão pernambucano pelo Sport em 2009 e depois chegou o Atlético Paranaense. Acho que foi uma equipe que tu mais teve continuidade, né? Eu lá no Sport, eu tinha um contrato lá de 2 anos, daí eu tive um problema lá, não deu certo, que aí a gente teve que sair. E aí surgiu a oportunidade do Atlético Paranaense, na época era o Geninho, que já tinha sido meu treinador no Goiás. E aí me levou para lá, eu fiquei 5 anos no Atlético, foi a maior continuidade assim, de tempo num clube, de ficar 5 anos no clube, e também tem uma grande história lá. E no Atlético teve aquele jogo que não sai também da memória do torcedor, foi aqui na Série A 2013, acho que foi, que tu fez um golaço, que acho que é um dos gols mais bonitos da tua carreira, né? Que foi inclusive o teu 100º gol na era dos pontos corridos. E tu não comemora aquele gol e a torcida te aplaude. Como é que foi aquele lance? Na realidade, tipo assim, deixa eu me relembrar um pouco, mas eu acho que a gente saiu perdendo, e se não me engano, eu acho que eu empato aquele jogo, ou tava 2-0 pro Criciúma, eu não me lembro direito. Mas tava 2-0 isso. 2-0, tava 2-0, né? Isso mesmo. Aí eu me lembro que Fábio Ferreira e o Elton Paulista. Que eu corto ali, acho que o Serginho, não me lembro sem quem, Galato, acho que era o goleiro. E eu pego de longe, muito bem na bola, e faço o 100º gol, que na minha consideração é um dos gols mais bonitos meus, assim, né?
ou o mais bonito meu, que teve vários gols, mas esse marcou porque foi o 100º. E por gesto também é algo que a gente não costuma ver no futebol e quando vê é algo que marca, né? Que é a torcida adversária aplaudir, né, mano? Mas isso foi uma coisa tudo natural, assim. Eu não acho que principalmente você tem que ter respeito, né? Pelo que passou, né? Pelo que a gente fez aqui dentro. Eu acho que o carinho do torcedor e a gratidão que valeu me marcou mais ainda em relação a quando você vem em um outro clube, faz o gol contra e você ser aplaudido. É difícil isso, né? Sim, é difícil. Então, isso eu tenho uma gratidão muito grande aí pelo torcedor do Criciúma. E foi no Atlético também que tu foi premiado mais uma vez com uma premiação individual, que foi o craque do Brasileirão, e logo depois volta pro Criciúma de novo, né? Na verdade, são muitas coisas individuais, assim, que eu conquistei, assim. Então, assim, esse título, eu digo como um título porque eu tinha 39 anos, né? E você ser melhor meia do Campeonato Brasileiro de tantos jogadores que tinha, para poucos, né? Assim. Então, eu me preparei para isso. Eu sou um cara que trabalhei muito, assim, trabalho muito em relação a isso, porque eu acho que é o trabalho que vai dar a diferença. Não adianta fazer outras situações se não tiver que trabalhar. E essa marca foi além da marca de fazer 106 gols pelos pontos corridos, essas coisas individuais te deixam satisfeito também. Isso acho que foi em 2013 que tu chegou a essa marca, né? 13. E levou 2 anos pro Fred conseguir passar essa... Torci para ele ser vendido, para ir para a Europa, mas não adiantou. Essa marca foi ultrapassada somente 2 anos depois. Cara, inclusive assim, ó, pra ti, tu foi muito tempo lateral e mesmo assim goleador, vamos colocar assim, né? Porque tu fazia bastante gols como lateral. Naquela Série B de 2002... A gente fez uma pesquisa aí, dá entre 9 e 10 gols. Tu lembra? Eu acho que era 9 gols. Pô, 9 gols como lateral? É muita coisa. É muita coisa, né, Paulo? Muita coisa. Se tu pegar os tempos de hoje, né? Né? Sim, né? Qual o lateral que faz 5 gols no Campeonato Brasileiro? Não existe, mas isso por quê? Porque o Edson te dava essa liberdade? O Edson dava porque tinha um esquema tático para isso. Né? O Kleber Gaúcho fazia proteção. Tinha uma situação que às vezes o Luciano Almeida se segurava como um terceiro zagueiro. Então, a inteligência também do Edson em relação a montar o esquema foi fundamental. E ali encaixou, os jogadores também compraram a ideia. Peraí, como é que o Paulo vai ficar marcando? Não, Paulo vai, deixa ele jogar e nós damos conta aqui. E os jogadores também compraram essa ideia porque nós estávamos fazendo a diferença. Ou era consistência, ou era com gol, enfim. Então, acho que isso valeu de um todo porque o grupo comprou essa ideia, né? Porque às vezes o grupo fica meio enciumado assim em relação lá o lateral tem mais gol que o centroavante e não tinha isso. Não tinha isso, né? Até porque o centroavante também fazia, né? O Delmer, o Tico Mineiro, Dejaí, eles não tinham esse tipo de vaidade. Então, para nós o objetivo era vencer, era somar 3 pontos, é isso que valia. Tu já falou dessa união de grupo, mas eu queria saber um pouquinho mais. Como é que era isso? Vocês eram de sair juntos, fazer churrasco, fazer encontro depois também dos treinos, esse tipo de coisa? Nosso time era fechado dentro de campo e fora do campo. Falou que vocês têm um grupo até hoje, né? Tem um grupo lá, o grupo até é chamado Os Gansos. Por que Os Gansos? Não posso falar. Imagine, torcedor. Mas é um grupo legal, cara, tu manter 20 anos um grupo, né, de conversar, de resenha e tá todo mundo ali envolvido, uns falam menos, outros falam mais, Sim. Mas daqui a pouco tá todo mundo interagindo, e isso é legal. Então é bacana, assim, igual ontem eu conversei pro grupo lá e falei assim, ó, tô indo lá para Criciúma fazer um podcast na TV Criciúma e vou falar todos os podres. Aí já tem uns que já acho que nem vão dormir, né? Nem dormiram. Não, mas era tudo brincadeira. E tem. Ô Paulo, voltando à tua linha do tempo, daí em 2014 tu volta pro Criciúma na Série A, né? Depois de 2014, a passagem pelo Criciúma, tu vai pro Ipiranga. Sim. Nesse momento tu já estava pensando ali em parar? Já estava com... Não em questão de parar, era em questão de ficar mais próximo de casa. Sim. Eu sou de Juí, né? Ali do Rio Grande do Sul, então as coisas eram para ficar mais próximo. Daí surgiu a oportunidade do Ipiranga, onde que foi muito bacana. A cidade de Erechim me abraçou,
Na primeira semana foram vendidas 3.000 camisas. Caramba! Tu acredita nisso, cara? Com o meu nome lá, assim. E aí, os jogos, enfim, e aí a gente botou o time do Ipiranga na Série D do campeonato. Então foi uma coisa... Deu calendário, né? Que é algo muito difícil, né? Exato, deu. E aí marcou aquilo ali, a cidade marcou. E foi muito legal. E tem uma gratidão muito legal lá pelo povo de Erechim. E tu tinha também esse pensamento de encerrar onde tu começou, lá no São Luís? Ainda tive a oportunidade de jogar no Juventude ainda, né? Da Série C. Sim, verdade. Daí eu, do Ipiranga, fui pro Juventude jogar a Série C, daí as coisas não aconteceram, não deu certo também. Mas foi muito, muito bacana, assim, o Juventude, uma estrutura muito boa, mostra hoje o jeito que tá. Então, e depois eu comecei no São Luís e encerrei no São Luís, que é difícil isso acontecer. É muito difícil isso acontecer. É muito complicado. E eu já com 41 anos, poderia até jogar mais um ano se eu quisesse, mas essa marca de você iniciar no clube e terminar no clube foi É como se fosse, tô devolvendo, é isso? O que passou, tudo isso aqui, tô voltando e cumprir aquilo que foi destinado, iniciar num clube menor, onde que tive muitas dificuldades, mas também tem muita gratidão por dar oportunidade. Eu que vim do interior, lá da linha 11 Norte, lá, o São Luís abriu as portas e eu pude também ajudar de alguma forma no final. E que literalmente era a tua casa, né? E era uma divisão de acesso, as coisas também não aconteceram, mas sim a mudança é a mesma coisa. Eu vou te falar, a mudança como técnico aqui no Criciúma. Eu acredito muito que foi uma mudança radical aqui quando eu cheguei. Quando eu cheguei aqui no Criciúma, só tinha 13 jogadores e 2 da base. Então, aquele processo de hoje ter o Criciúma, eu acredito que eu esteja uma parcelinha que eu posso ter ajudado. Sim, aqui a gente costuma dizer que a virada de página aconteceu em 2021, né? Que foi, se hoje o Criciúma chegou a uma Série A, bicampeão catarinense, começou lá em 2021. Foi aquele fato, e eu acho que eu consegui ajudar um pouquinho, né, nessa situação também. Além do Criciúma me dar todas as condições como atleta, eu também acho que como treinador eu pude ajudar de alguma forma. Só para o Paulo Baier, ele autografou uma camiseta aqui, a gente está sorteando essa camiseta para você, torcedor. Só coloca a hashtag aí nos comentários, quem é que chega, que você vai estar aí participando desse sorteio. Camiseta autografada pelo Baier, ídolo do Criciúma. Baier, voltando ao nome, quem é que chega aqui do nosso podcast, que vai acompanhar a gente aí, se Deus quiser, por muito tempo, né? Essa é uma homenagem ao Deva Pascovitch, né? Que ele era narrador da Fox Sports. Ele tinha 51 anos quando tragicamente faleceu no acidente da Chapecoense, né? Deixando a esposa Rosana e as filhas Carolina e Mariana. E a gente conseguiu entrar em contato com a família do Deva, e a filha do Deva, a Carolina, mandou uma mensagem pra gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol, filha do Deva Pascovitch. Eu tô passando aqui para agradecer essa belíssima homenagem feita ao meu pai, onde o Criciúma pegou um trecho da narração dele e fez como nome do podcast do clube. Eu não poderia estar mais feliz, porque vocês uniram duas coisas que meu pai amava muito, que é levar informação e futebol. Eu nem preciso dizer, é autoexplicativo com as narrações. Ele gostava muito de passar a emoção que ele sentia de fato, mesmo se ele estava narrando o jogo do clube dele ou não, porque ele sentia aquilo na pele e ele passava essa emoção como ninguém. Era um grande, grande apaixonado. E a parte que vocês talvez não saibam é que ele também era um grande apaixonado por inovação. Não chegou a assistir a explosão dos podcasts aqui no nosso país, mas eu tenho certeza absoluta que seria um grande entusiasta dessa ideia. Então, parabéns, sucesso para vocês e, mais uma vez, muito obrigada em nome de toda a minha família. Eu, Carol, minha mãe, Rosana, minha irmã, Mariana, e minha sobrinha, Alicia. Muito obrigada. Carol, obrigado pelo recado, um beijo para você e para sua família, e obrigado pelo carinho aí. A gente está estamos abençoados aqui para seguir com o nome Quem é que Chega. Baier, lembra do
O Deva das narrações? Mandar um abraço para a Carol, para toda a família. O Deva era sensacional, né? A emoção que ele criava dentro do futebol, nos momentos de gol, até mesmo em outras situações, ele era fantástico, né? Então, se puder botar esse gol de novo, eu agradeço, sim. Porque quem é que chega? Quem é que chega? Quem é que chega? A gente repete isso aí toda hora lá no CT. Quem é que chega? Quem é que chega? Bayern é o Bayern, nem fala Paulo, né? Fala Bayern já, né? Bayern. E na época tu ainda tava nessa de Paulo César, né? Tanto que ele comenta ainda algum. Porque a gente sempre vê o jogo, né? A bola passou. Quem é que chega? Bayern! Na veia, hein? Tá com força esse garoto, hein? O que tu sentiu na hora em pensar assim, ó? Eu, Paulo Baier, fiz 3 gols numa final de Série B. Cara, no momento não tinha o que pensar, né? Era comemorar ali, depois, óbvio, no outro dia, era toda a televisão, né? O pessoal de São Paulo vindo para cá para me entrevistar. Eu falei, tanto sim, cara, mas naquele sábado, se eu não me engano, acho que só tinha esse jogo. E o Brasil, acho que viu esse jogo. Entendeu? Eu sei que meu pai, minha mãe, meu irmão, tudo lá, na época não tinha a Sport TV, né? Não tinha a situação. Foram ver num clube lá, onde que reuniu todos os meus amigos, acho que tinha 100 pessoas lá que foram ver o jogo. Então é legal, assim, marca isso, é uma coisa que marcou, e fazer 3 gols na final não é para qualquer um. Né? E a explosão da torcida, né, Bar? Como é que tu vê hoje a torcida do Criciúma, que é um exemplo no país todo? A torcida, ela sempre foi crítica aqui, né? A torcida do Criciúma, ela sempre foi... poucos que conseguem jogar no Criciúma, não é fácil. A torcida... Mas os últimos anos, a torcida ela criou uma identidade dela, que é sempre ajudar o clube, ajudar os jogadores, né? Eu vi em alguns jogos já, depois, e é fantástico ver a torcida, né? Ali, Charanga, enfim, todos... E cria uma sintonia, né? Todo mundo ajudando de alguma forma, assim. Então, acho que a torcida do Criciúma ela evoluiu muito, e isso que tem que fazer, dessa parte mesmo, começar do primeiro ao último minuto incentivando. Vai ter vaia em resultados, alguma coisa, é normal depois do jogo, mas se continuar assim, tá de parabéns e vai voltar de novo. Acho que a torcida do Criciúma é importantíssimo para a volta do Criciúma para a Série A. Mas aí tem que ter incentivo do primeiro ao último minuto. Treinador, incentivar o treinador, incentivar os jogadores. O resultado não veio? Beleza, vai depois do jogo, mas eu acho que está no caminho certo. Perfeito, Bar. Ficou um certo lamento por tua parte, porque quando tu estava aqui como treinador, teve a pandemia e não tinha torcedor, né? Eu sinto, né? Porque eu gostaria muito que o torcedor estivesse gritando meu nome, né? E aí tem a pandemia, não teve jeito. Mas uma coisa que me marcou muito foi a classificação da Copa do Brasil, onde acho que tinha umas, sei lá, uns 300 pessoas ali, né, na frente do portão. E eu me lembro que eu fui ali, a torcida gritando meu nome, enfim, ali isso é uma coisa legal. E como é que foi também chegar às oitavas de final da Copa do Brasil, algo que hoje em dia é muito difícil, né? O nosso time encaixou bem depois da chegada de alguns jogadores, né? Tanto que na Série C a gente se manteve sempre entre os 4, porque eram 10 times, classificavam sempre entre os 4. E a gente teve desde o primeiro até o último sempre entre os 4. E aí teve a Copa do Brasil no meio, né? Então, isso, assim, e aí a gente foi passando de fase. A gente foi chegando, passando por um América Mineiro, que estava na primeira divisão, e nós numa terceira divisão. E aí, assim, chegou no Fluminense e a gente chegou... Eu lamento ainda, porque eu acho que tinha chance de passar pelo Fluminense. Teve um pênalti aqui muito mal, né, feito pelo árbitro. Estava 2-0. E tinha VAR, né? E tinha VAR. E era só olhar, que não foi nada. E óbvio, lá no Maracanã a gente não conseguiu reverter, mas aqui
Se vai 2-0 para o Maracanã, muda. Porque lá a gente perdeu a vantagem muito cedo, né? E aí o Maracanã inclinou, né? Daí não tem como. Eu até, só relembrando que a gente teve uma reunião, lembra, com a arbitragem um dia antes, né? Através de vídeo, e falaram, né, que se tiver algum lance, o VAR vai olhar, vocês não vão para cima, que vai tomar amarelo. E nós ficamos todo mundo calado, né? Beleza, não vai dar, né? Ele vai olhar, né? Vai chamar. Ele não olhou, né? Não olhou naquela situação que o Dudu nem encosta no cara. Nem encosta, né? O cara se joga, ele deu pênalti e ali prejudicou. Não só o Criciúma, prejudicou um monte de gente, né? Porque tu passa de fase, tu vai para quadra, já muda. Até pro clube, entra uma grana muito legal. Né? É isso. Então, acho que ali ele foi muito, muito mal naquela situação. Mas para você como técnico, acho que foi um grande, assim, uma visibilidade enorme, né? Com certeza, eu só tenho a agradecer o Criciúma pela oportunidade. Na época, saindo de um time como o Próspera, né, por tudo que ter feito, das conquistas, logicamente, de vir para um Criciúma que é gigante. E eu, mágoa zero nenhuma, é só agradecer a oportunidade que o Criciúma me deu. Legal, Paulo. A gente está chegando na reta final aqui, por isso eu quero te desejar sucesso nesse teu novo desafio lá no Juventus de Jaraguá, sua segunda passagem pelo clube, né? Como é que é o clube lá? Como é que é a cidade? Muito, muito legal. Eu estou voltando muito também, além do clube, voltando muito pela cidade de Jaraguá do Sul. Uma cidade fantástica de morar. Um clube estruturado, um clube que está querendo voltar de novo. E se der tudo certo, eu vou poder ajudar aquele clube, que são pessoas bacanas que estão trabalhando lá. São pessoas corretas que querem ajudar o clube, e eu estou junto nessa linhagem aí para a gente botar o Juventus na primeira divisão. Legal, Paulo. Você, como um olhar de técnico, de treinador, como é que você vê essa Série B que o Criciúma vai iniciar agora nessa sexta-feira contra o Operário aqui no Heriberto Wilson? Difícil, como sempre, né? Complicado, mas o que vale é dentro de casa. Se você conseguir os resultados dentro de casa, a gente, nessa situação, os 3 pontos dentro de casa, para uma Série B ou para qualquer campeonato, faz a diferença. E se for ver, são 57 pontos a ser disputado em casa. E aí, daqui a pouco, tu vai beliscando fora, tá chegando de novo. Algo que, inclusive, até história recente do Criciúma fala, o Criciúma, jogo fora de casa tá complicado de ganhar. Mas, nesses últimos anos, o Criciúma tá indo para fora e tá buscando pontos. Né? Esse é o objetivo, é fazer em casa e buscar ponto fora, né? Se conseguir fazer isso, vai ser ótimo. E quando faltar 10 rodadas, nas últimas 10 rodadas do campeonato, você tem que estar no bolo. Você não pode ficar fora do bolo. Tem que estar ali perto dos 4. Exato. Só relembrando aqui, o Paulo Baier autografou uma camiseta, uma linda camiseta aí. Você, torcedor, comenta hashtag quem é que chega, que a gente vai estar sorteando essa camisa aí para você. Paulo, a gente agradece aí a tua disponibilidade, né? Veio lá de Juí direto para cá, já está indo de novo ali para Jaraguá, lá para o Juventus para ser apresentado. Veio aí com toda a tua simpatia, toda a tua humildade aí, participar desse podcast. O segundo episódio, tão especial, que a gente queria a tua presença justamente para fazer essa homenagem ao Deva, fazer essa homenagem a você. Eu que agradeço, né? Pelo carinho, né, Celso? Muito pela situação nossa também de amizade, isso vale em conta, né? Uma pena, né, que o Deva não pode tá vendo essa situação, né? Mas ele foi sensacional, né? Eu acho que até na minha carreira, em relação aos gols que ele comentou e os gols que ele narrou, acho que para mim fez muita diferença também. Eu só tenho a agradecer aí ao Criciúma, agradecer ao torcedor. Sempre tenho um carinho muito grande por todos aqui. Toda homenagem ao Deva é mais do que merecida. Com certeza. Só a gente vai autografar agora a nossa camiseta, que todos os participantes que eles vêm até o programa aqui, eles estão autografando. Bom, já que eu fiz 3 gols... Essa aí, a tua é bem no centro, né, Paulo? Tá aí. Paulo, ótimo. Fechou, meu Fica o nosso agradecimento. Obrigado. Todo sucesso para você, meu amigo. Valeu, um abração. E a gente se vê por aí, né? Com certeza. Obrigado, gente.
para quem esteve conosco aí nesse segundo episódio do Quem é que Chega. Em breve teremos mais convidados especiais aqui com a gente. Valeu, um abraço. Quem é que chega?